Você sabe como são selecionados os trocadores de calor? Sabe quais as principais variáveis que nós precisamos analisar no momento de selecionar, de encontrar o trocador de calor ideal para a nossa aplicação? Eu me chamo Cleberson Pereira e juntamente com o time da Tubal Equipamentos nós estamos fazendo uma série de vídeos para você que trabalha com sistemas térmicos. No vídeo de hoje nós falaremos de 12 premissas para selecionar um trocador de calor. É claro que existem mais que 12, mas eu vou me ater aqui a essas 12 que eu considero como sendo as principais para que a gente possa selecionar um equipamento ideal para a nossa aplicação, para o nosso uso, para a aplicação industrial que a gente deseja. Então vamos lá, a primeira consideração que precisamos olhar é o tipo de fluido que vamos trabalhar naquele equipamento. Uma coisa é trabalhar com água, outra coisa é trabalhar com vapor de água, outra coisa é trabalhar com gelo, por exemplo. São, é claro, o mesmo fluido, mas nessas condições cada um vai se comportar de uma maneira. A gente tem ainda uma infinidade de fluidos possíveis de passar dentro de um trocador de calor, sendo eles amônia, fluidos refrigerantes diversos, glicol, propileno glicol, etileno glicol, anticongelantes como soluções alcoólicas. Temos também petróleo e uma série de outros fluidos desta derivação que são utilizados dentro de aplicações industriais. Deste modo, o primeiro passo é saber que fluido que nós queremos resfriar ou aquecer dentro daquele trocador de calor e qual fluido é o fluido secundário, fluido de transferência de calor para este caso. Definindo os fluidos, nós vamos para o nosso parâmetro número 2, as temperaturas de operação. Quais as temperaturas desejadas para o fluido que nós queremos aquecer, por exemplo? Imaginemos que nós precisamos aquecer a água de 20 graus até 60 graus para utilizar em um processo de higienização, por exemplo. Logo, o fluido que nós queremos aquecer é a água. Entretanto, nós precisamos saber quais as temperaturas de operação também do outro lado. E se nós tivermos uma temperatura maior do que 60 graus, já será, claro, suficiente para realizarmos a transferência de calor desejada. Logo, a temperatura é extremamente importante e ela não pode ser alterada de maneira tão bruscamente ou tão significativa durante o curso e a operação daquele trocador de calor. Selecionado o fluido e as temperaturas, agora nós vamos para o material construtivo. Existem trocadores de calor de alumínio, existem trocadores de calor de aço, existem trocadores de aço inox, existem trocadores de calor de titânio, existem trocadores de cobre, enfim, uma série de materiais possíveis que nós utilizamos para trocar calor. De maneira geral, sempre metais possuem coeficiente de troca térmica bastante elevado, facilitando assim a transferência de calor por meio destes materiais. Com o fluido definido, nós podemos definir um material que seja compatível com este fluido. Afinal, essa deve ser praticamente uma premissa básica para a seleção do nosso trocador de calor. Selecionar o fluido e depois selecionar o material compatível com este fluido. No item número 4 da nossa lista está a capacidade térmica desejada. E essa capacidade térmica vai se referir à área de transferência de calor que nós queremos realizar a troca. Esta área é diretamente proporcional à taxa de transferência de calor, então quanto maior a área, maior vai ser a taxa de transferência de calor disponível naquele equipamento. Para este caso, é importante olharmos não somente para o que nós queremos neste primeiro momento, mas talvez já pensando no segundo momento. Em alguns casos, a gente superdimensiona um trocador de calor pensando em possibilidades de ampliação de vazão, de ampliação da capacidade térmica e de ampliação da demanda do processo produtivo. Por isso, a taxa de transferência de calor vai ser muito importante e geralmente é dada em quilowatt ou em quilocaloria por hora para as mais diversas aplicações. O quinto item da nossa lista é o espaço físico disponível. E para selecionar um trocador de calor é importante olharmos para ele, porque senão nós precisamos fazer uma sala imensa, um ambiente físico imenso para poder comportar aquele equipamento, aquele trocador de calor. Além do mais, equipamentos maiores tendem a ser também mais pesados, e aí eu precisaria ter uma base sólida que sustente aquele componente. Por isso, a questão do espaço físico é extremamente relevante. Quando a gente fala, por exemplo, de trocadores do tipo casco-tubo, apesar de serem muito bons, eles ocupam muito espaço. Por isso, é importante olharmos para o espaço físico antes de selecionarmos um trocador de calor.
O item número 6 da lista é a vazão dos fluidos que vão circular dentro do trocador de calor. Esta vazão vai influenciar diretamente no número de Reynolds e na taxa de coeficientes convectivos, tanto do lado ou lado interno, quanto do lado externo daquele equipamento, variando assim a condição de troca do trocador. Deste modo, as vazões precisam ser também previamente definidas e previamente estabelecidas, tal qual as temperaturas, gerando então parâmetros de ranges de operação seguros e possíveis de serem trabalhados naquele equipamento. A vazão vai influenciar no nosso item 7, que é a perda de carga no trocador de calor, principalmente do lado interno dos tubos, mas também existe a perda de carga do lado externo, que não é desprezível e que precisa ser considerado. A perda de carga é um fator extremamente relevante e existem alguns projetos que não consideram isso e no momento de operação o equipamento não funciona. E não funciona porque a perda de carga que nós dimensionamos ou imaginamos, nesse caso sem projeto, é menor do que a perda de carga real que está presente naquele trocador de calor, fazendo com que os fluxos de fluido fiquem prejudicados, não entregando, por exemplo, a vazão que a gente precisa naquela condição. Outra variável muito importante, e aqui a gente já começa a entrar em outra esfera, é a variável do custo, nosso item 8 da lista. O custo inicial de um trocador é muito relevante na tomada de decisão. Existem alguns equipamentos que são melhores em algumas características, mas acabam também tendo um custo mais elevado. Existem outros que são um pouco piores em algumas características, mas acabam sendo mais fáceis de serem construídos e, por sua vez, mais baratos. Falando ainda da questão do custo, eu adicionei um item número 9 aqui, que é a relação do custo com o quilowatt trocado. Uma variável muito importante para considerarmos dentro dos trocadores de calor. Afinal, não basta olharmos para custo, mas é importante olharmos para quanto que esse custo vai resultar em troca de calor efetiva. E número 10 da nossa lista é o fator de incrustação considerado em projeto. Esse fator é baseado naquilo que se adere ao trocador de calor, como por exemplo, partículas sólidas que evaporam em um processo de troca de calor com água. Essas partículas vão aderindo junto à tubulação dos equipamentos e formando uma película externa a um tubo ou até mesmo interna dentro de um tubo. Esta película reduz a taxa de transferência de calor e existe um limite, claro, de espessura que pode ou deve ser considerado no projeto de um trocador de calor. Passando desse limite, já é necessário fazer um tipo de limpeza, um tipo de tratamento ou uma intervenção no equipamento. O item número 11 da nossa lista é a vida útil disponível do trocador de calor. O que é melhor? Comprar um trocador de calor e pagar R$50 mil para esse equipamento durar 5 anos ou comprar um equipamento de R$75 mil que vai durar 10 anos? Bom, se você respondeu a segunda opção, você acertou. Mas essa análise é extremamente importante, porque nas condições de operação que nós precisamos operar, é importante que o fabricante do teu equipamento forneça um dado de vida útil, quanto tempo esse equipamento vai durar, e a gente acompanhe isso também ao longo da vida útil do equipamento, com manutenções, com intervenções e com a operação correta daquele trocador de calor. A partir daí nós teremos vida longa para esse equipamento e boas condições de troca de calor durante o nosso processo. E aqui, como último item da nossa lista, o item número 12, eu coloco aqui as pressões de trabalho do trocador de calor. Quando as pressões são maiores, outros fatores também serão influenciados, como a espessura da parede, o tipo do material e a regulagem ou até mesmo as condições de projeto para a construção desse equipamento. Sendo construído, claro, com mais rigor, com mais segurança e com mais diligência no momento da fabricação e também nos coeficientes de segurança, afinal ele opera com pressões de trabalho muito maiores. Bom, é isso, são esses os 12 fatores que eu considero sendo mais importantes para a seleção de um bom trocador de calor. E se ficou alguma dúvida, é claro que você deve entrar em contato com a equipe da Tubal e falar sobre o seu trocador de calor, sobre o seu processo, sobre a sua aplicação. E nós encontraremos aqui qual é a melhor solução para o seu negócio, para o seu trocador de calor, para a sua área de utilidades. É isso e nos vemos no nosso próximo vídeo.